Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Hoje trago para vocês a correção da semana 2 do PET 3 de Matemática do 8º ano. Se você ainda não é inscrito no canal Determina, peço que se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Então vamos à correção? Pessoal, a primeira questão da semana 2 é a questão número 6. Quanto mede o diâmetro de uma circunferência se seu raio mede 2,5 metros? Antes de responder essa questão, quero explicar para vocês o que vem a ser raio de uma circunferência e diâmetro de uma circunferência. Vamos considerar, então, uma circunferência de centro O como essa e esses segmentos que eu trago para vocês: OA, OB, OC, OD e OE. Todos esses segmentos que eu mostro para vocês são representações do raio dessa circunferência. Então, o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência é seu raio, que será indicado por R. Uma coisa que eu quero destacar para vocês, que todos esses segmentos que são representações do raio dessa circunferência possuem medidas iguais. Notem agora, pessoal, que eu irei tirar um segmento, OB, e ficaremos com OA, OC, OD e OE. Destaquei esses segmentos para você entender o que vem a ser diâmetro. O diâmetro é o segmento de reta cujas extremidades são dois pontos distintos da circunferência. E, necessariamente, esses segmentos passam pelo centro da circunferência, como eu mostro para vocês aqui, o AD e o CE. Ou seja, o diâmetro de uma circunferência é qualquer segmento de reta que passa pelo seu centro e tem suas extremidades na circunferência. Como eu mostro para vocês aí, AD e CE são representações do diâmetro desta circunferência que eu mostro para vocês. Vale destacar, pessoal, que o diâmetro é o dobro da medida do raio. Como eu mostro para vocês aqui, de O até A nós temos 2,5 metros. De O até D, também teremos quanto? 2,5 metros. Então, de A até D, que é o diâmetro dessa circunferência, teremos 5 metros. Observem a resposta. O diâmetro, como eu mostro aqui para vocês, é 2 vezes o raio, R, ou seja, vai ser 2 vezes 2,5, que nos dá 5 metros. Pessoal, antes de resolvermos a questão número 7, vou trazer para vocês aqui duas teorias que estão no PET de vocês aí, que é a teoria sobre bissetriz de um ângulo e depois eu vou trazer sobre a teoria sobre mediatriz. Primeira coisa, vamos considerar um ângulo, que eu estou colocando na tela de vocês aí, acabando de construir ele, que é o ângulo AVB. E ele está medindo 70 graus. O que vem a ser a bissetriz desse ângulo? Observem que eu vou construir aqui agora uma semirreta, VP, que está em verde aí na tela de vocês. A bissetriz, pessoal, é essa semirreta. Observem a teoria. Bissetriz de um ângulo é a semirreta VP, que eu acabei de desenhar para vocês aí, de origem no vértice desse ângulo, que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes, ou seja, a bissetriz VP dividiu aquele ângulo inicial de 70 graus em dois novos ângulos com a mesma medida, de 35, o PVB, e de 35 aqui, o AVP. Então, vocês podem gravar aí na memória de vocês aí. A bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide o ângulo ao meio, tá bom? Então, podemos dizer que a medida de AVP é igual à medida de quem? PVB. Tá ok, pessoal? Pessoal, agora eu vou explicar para vocês o que vem a ser mediatriz. Observem na animação. Trago para vocês aqui um segmento AB, como eu mostro para vocês com o mouse, e no meio desse segmento eu determino aqui o ponto médio. Eu falei isso para vocês na aula passada. Ponto médio divide o segmento em dois segmentos de mesma medida. AM e MB aqui possuem a mesma medida. E a mediatriz, pessoal, é qualquer reta que passa sobre esse ponto médio M e forma com o segmento AB um ângulo de 90 graus, ou seja, é perpendicular
ao segmento AB passando pelo ponto médio, como eu acabei de mostrar aqui na animação. Observem a teoria. A reta perpendicular ao segmento AB, ou seja, forma com esse segmento um ângulo de 90 graus, e que passa pelo ponto M, é chamada reta mediatriz de AB. Ou seja, pessoal, a reta mediatriz de um segmento é uma reta perpendicular a esse segmento, passando pelo ponto médio. Ou seja, podemos dizer que a mediatriz divide o segmento em duas partes iguais. Agora sim, vamos para a questão número 7. Pessoal, vamos resolver agora a questão número 7, que pede para a gente desenhar no caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Eu não vou ler todo o enunciado da questão aqui não, peço que vocês pausem o vídeo e leiam todo esse enunciado. O enunciado é um passo a passo para vocês fazerem o desenho que vocês precisam fazer, tá bom? Acompanhe comigo na explicação. Observem que vocês precisarão de um compasso como este daqui que eu mostro para vocês. E na hora que vocês colocarem o pontinho do centro da circunferência no papel, como eu mostro aqui para vocês, lembrem-se de que o posicionamento da ponta seca é em cima deste ponto. E a abertura do compasso ela tem que medir 2 centímetros, como fala o enunciado. Professor, por que essa abertura aqui do compasso terá 2 centímetros? Pessoal, o raio da circunferência mede 2 centímetros. Isso foi falado no comando da questão, tá bom? Vamos agora para o passo a passo do desenho. Primeiramente, vocês desenharam a circunferência de centro O, de raio medindo 2 centímetros, como eu mostro aqui para vocês. De O até esse ponto aqui mede 2 centímetros. Agora há uma coisa muito importante. Vocês desenharão um ângulo de 120 graus. Vocês vão pegar o transferidor, como eu mostro para vocês aqui agora, desta forma, e posicionarão o transferidor dessa forma, em que o meio do transferidor, entre aspas, ficará em cima do centro da circunferência. Agora nós vamos desenhar o ângulo de 120 graus. E para isso eu irei fazer a medida no sentido anti-horário. Observem comigo. Aqui é o ângulo 0, aqui é o ângulo 10, aqui é 20. Aí você vai andando até chegar no 120 graus aqui. Eu irei marcar esse tracinho para vocês enxergarem. Na mesma direção que esse tracinho aqui, vocês irão pegar o lápis de vocês e farão esse pontinho aí. Vocês retirarão o transferidor e ligarão o centro O da circunferência a esse ponto. Dessa forma, você tem um ângulo de 120 graus, como eu mostro para vocês aqui agora. Observem que há uma interseção, há um ponto de encontro entre a circunferência e o lado desse ângulo. Você marcará esse ponto. Feito isso, pessoal, esses pontos que estão sobre a circunferência e que pertencem também ao lado desse ângulo, vocês indicarão com as letrinhas P e Q. E nós teremos o ângulo POQ de 120 graus, como foi pedido pelo enunciado, pelo comando da questão. Agora nós vamos construir a bissetriz desse ângulo aqui, POQ, e vamos lembrar que a bissetriz divide esse ângulo ao meio. Antes de proceder com o desenho da bissetriz, eu irei fazer isso daqui para deixar o desenho menos poluído. Agora nós vamos desenhar a semirreta OB, que é a bissetriz desse ângulo POQ, ou seja, a bissetriz divide esse ângulo ao meio. Se o ângulo todo é 120 graus, dividindo ao meio, cada parte aqui será 60 graus. Observe então que os ângulos formados POB e BOQ medem 60 graus. O comando da questão pediu para a gente fazer isso, escrever a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados deste ângulo. Agora, pessoal, na última parte desse desenho, nós vamos desenhar o segmento PQ. Observem comigo, eu irei tirar as indicações de ângulo aqui, para deixar o desenho menos poluído. Eu irei colocar agora o segmento PQ, como aparece na tela aí para vocês. E agora eu tenho que indicar o ponto médio do segmento PQ. Se vocês lembrarem da aula passada, o ponto médio de um segmento divide o segmento em duas partes iguais, ou seja,
eu irei dividir o segmento PQ em duas partes iguais. E observe o seguinte, que a bissetriz OB aqui, pessoal, por conta desse triângulo aqui, C isósceles, professor, o que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles tem dois lados iguais. E observem que OP e OB, que indicam o raio dessa circunferência, medem 2 centímetros. Por isso que o triângulo OPQ é um triângulo isósceles, pois possui esses dois lados iguais. Além disso, pessoal, quero que vocês observem o seguinte. PQ aqui, que é o segmento que eu mostro para vocês, ele é o lado que tem tamanho diferente nesse triângulo OPQ. Nesse sentido, por esse triângulo ser isósceles, vamos considerar esse lado PQ como a base do triângulo. Por conta desse triângulo ser isósceles e a base dele aqui PQ, a semirreta OB, que é bissetriz do ângulo POQ, ela irá coincidir com a mediatriz do lado PQ. Ela forma com o segmento PQ aqui um ângulo de 90 graus, ou seja, ela é perpendicular ao segmento PQ, passando pelo ponto médio desse segmento. Tá ok, pessoal? Está aqui o nosso ponto médio determinado nesse exercício. Sendo assim, pessoal, encerramos aqui a correção da semana 2 do PET 3. Meus queridos alunos, muito obrigado por assistirem mais essa videoaula no canal Determina. O professor Luan Martins agradece a sua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Até a próxima e bons estudos!